você ouve Band News Minas, edição de sábado. Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Agora são 9h29. Pessoal, período de recesso de fim de ano, férias, né? Acende então um alerta para o risco de afogamentos. Claro, as pessoas vão em busca de diversão, de relaxamento. Estamos aí com chuvas, mas tempo abafado, calor, né? Nas próximas semanas o sol sairá com tudo, né? É bem característico aí desta época do ano, né? Aquelas pancadas de chuva no período da tarde, aquele sol forte durante o dia. E claro, as pessoas em férias escolares, férias do trabalho, querem se divertir, né? Querem dar as boas-vindas ao ano novo de formas especiais, como por exemplo, numa cachoeira, né? No mar, na piscina, né? Seja onde for, rio, lagoa, mas é preciso redobrar a atenção. Claro, é possível se divertir e tomar todos os cuidados necessários. E sobre esses cuidados necessários, temos o prazer de falar com ele, o Tenente Elton Assunção, do Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais, essa corporação tão querida, tão respeitada, tão amada por todos nós mineiros, e não só por nós mineiros, né, mas por todos os brasileiros. Tenente Elton Assunção, muito bom dia, bem-vindo, viu? Obrigada por falar conosco nesta manhã. Muito bom dia, obrigado por essa recepção, e agora você levou demais a minha responsabilidade. Eu sou apaixonado com o Corpo de Bombeiros, e depois de você falar isso tudo, o tenente aqui ficou até mais preocupado, viu? Mas nós vamos honrar isso aí, porque a gente ama a população mineira, a gente ama servir e salvar vidas. Maravilha, Tenente Elton Assunção. Tenente, em relação às pessoas que vão se deslocar, né, para essas áreas de cachoeiras, rios, lagoas, são dicas essenciais e que vale a pena a gente reforçar aqui, porque na hora que a pessoa estiver lá, ela vai se lembrar, eu ouvi o Tenente Elton Assunção falando sobre isso. Então, quais as dicas, o que o senhor pode nos orientar em relação a isso, Tenente? Luciana, respondendo a sua pergunta e acrescentando aqui a importância da gente entender como é perigoso o afogamento, em janeiro, né, nós estamos chegando aí, esse mês é responsável por 25% a mais dos afogamentos em comparação com qualquer outro mês do ano. Então nós estamos entrando numa época que é bem crítica, e isso é uma estatística que vem ao longo dos anos, né? Graças a Deus, esse ano de 2024 nós tivemos uma redução de 30% dos afogamentos, mas mesmo assim nós tivemos mais de 200 mortes por afogamento. Então é algo que é preocupante. E para quem está indo para a cachoeira, está indo até mesmo para o mar, né, está indo se divertir, eu posso te dar a dica baseada em quem você é. Então eu vou fazer essa divisão aqui agora. Primeiro, para as crianças, né, eu acho que elas são mais frágeis, né, elas estão numa situação ali de dependência. Então, para as crianças, a primeira coisa é o recadinho para os pais, né? É a falta de supervisão que faz com que as crianças se afoguem em geral. Então, se eu tenho um pai que está ali perto, uma mãe que está ali perto, um responsável, um parente, isso provavelmente não vai acontecer, o afogamento. Mas o que acontece é que muitas vezes deixam as crianças e vão se distrair, porque é um momento de diversão também. E aquele entendimento que está tudo bem com a criança, porque ela está com a boia, ou porque tem um guarda-vida, ou porque está num sítio e nunca aconteceu esse afogamento, ou está numa lagoa, está tudo bem ali, está rasinho, numa cachoeira, não, ele está só na beiradinha ali, é isso que promove o afogamento. Porque a criança tem uma resistência muito menor a nadar, mesmo que ela saiba, e ela não sabe dos riscos que podem acontecer, e muitas vezes ela vem se afogar e os pais, os responsáveis que estão ali nem vêem. Então a primeira coisa é isso, a criança necessita de supervisão, né? A outra coisa é porque às vezes existe um acesso muito fácil à água. Está numa casa, ou a casa tem piscina, e aí já entende, não, está tudo bem, minha criança sabe nadar, mas às vezes vem um amiguinho que não sabe, ou está numa situação que a criança é muito novinha ainda, abaixo de 1 ano, ou até 1 ano e meio ali, e apesar dela ter uma adaptabilidade com a água, ela não consegue se proteger. E essa piscina, essa água ali é de acesso fácil, não existe uma proteção em volta. Então, isso é extremamente importante fazer essa proteção. E depois para as crianças um pouquinho maiores, né, aquelas que são mais ousadas, é a questão das brincadeiras perigosas. Por fim, eu quero deixar uma super dica, que é para os pais. Não utilize boias infláveis.
não acredite em boias infláveis. Elas podem se esvaziar lentamente, você não perceber e a criança começar a afogar. Principalmente as boias de braço. Então, essa dica. Tenente, olha aí, essa informação é muito importante. Olha, isso mesmo. Para você que está chegando agora à Band News FM, estamos conversando ao vivo com o Tenente Elton Assunção, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Muitas famílias se preparando aí para as férias de fim de ano, né? Se refrescar em rios, cachoeiras, lagoas, no mar. E o Tenente falando sobre as boias, né? Aqueles equipamentos infláveis. Então, repita por gentileza, Tenente, para quem está chegando agora à Band News FM. Papai, mamãe, você responsável. Atenção, pois não, Tenente? A gente normalmente com o pai, né, eu me coloco nessa situação, eu tenho 2 filhas também bem novas, então a gente às vezes entrega uma boia para a criança e fala assim, não, agora ela está segura, porque ali é até raso, mas ela já está com a boia, então está tudo bem. Mas tem certos tipos de flutuadores que são um risco para a criança. Essas boias de braço, elas soltam muito facilmente por causa do protetor solar ali, ou algum tipo de creme que está na pele, ela pode vir se soltar, e dependendo da forma que a criança pular na piscina, o braço esticado ou sobe o braço, ela sai facilmente. O outro detalhe é que ela pode se esvaziar. Então, boias infláveis, seja aquela redonda, seja boia, alguns têm até um desenho de cavalinho, a pessoa fica em cima, um tubarão, um cisne, acha que está tudo bem, mas ela pode vir a se esvaziar. Ele é um plástico frágil, então você vai confiar nisso com a sua criança e a criança não percebe que está esvaziando. Ela continua brincando, ela não tem essa percepção e aí vem o risco de afogamento. Esse é um dos maiores perigos. Então, se for utilizar a boia, é necessário que a boia seja de colete, ou seja, ela trava no corpinho, no tronco todo, e que seja de espuma, um material que não vai esvaziar, mesmo se ele tocar em algo que seja perfurante. Agora, Tenente, águas desconhecidas, né? Aquela questão do cuidado com as pedras, troncos submersos, né? Há cachoeiras, rios aí, interior afora. E quais são as orientações? Sobretudo em relação a esse período chuvoso, né? Porque tá aquele céu aberto, aquele sol forte, e de repente vem aquela pancada de chuva, você tá ali na cachoeira ou tá ali na lagoa, no rio, de repente a água sobe de uma vez, né, Tenente? Exatamente. Então você está me falando já da chuva de cabeceira, né? É aquela chuva que você não viu que aconteceu, que você está em um local que está com sol, a cachoeira está tudo bem, você está se divertindo, e de repente choveu a 1, 2, 3, 4 quilômetros acima. Você não vai perceber essa chuva. E ela vai chover na cabeceira, né, a montante, ou seja, acima de onde você está. E quando é uma chuva muito forte, ela traz com ela uma enxurrada, uma quantidade de água muito grande. E onde você está, ali naquela cachoeira, no rio, ele sobe de uma vez. De uma vez a água sobe. Nós já atendemos diversas ocorrências em que as pessoas ficam ilhadas, em alguns casos até que elas são levadas pela essa água, porque a força dela é muito forte, né? Ela vem muito potente. Então, Tenente, o que eu faço nesse tempo? Eu vou deixar de ir para a cachoeira nessa época que chove, justamente quando é verão? Não, não é isso. O que você tem que fazer é ter uma percepção de risco naquela região. Então, você tem sempre que olhar a água. Chegou na água, ela tem uma determinada cor, você já identifica. Se ela está com muitos galhos nas laterais, em locais que dá remanso, né, que é onde para a água, você já percebe que já teve uma chuva por ali. Mas se isso não aconteceu, observe se essa cor da água não muda. Se ela mudar, se ela começar a correr mais rápido, imediatamente sai de onde você está. Não dá tempo de pensar, gente, é só avisar e agir rapidamente. Você não pode ficar pensando, não, mas deve ser só um pouco de água. Não faça isso. A outra questão é quando ela arrasta galhos, né, como eu já falei. Está arrastando galho, está mudando de cor, a água está acelerando, vai imediatamente para um ponto mais alto. É isso. Essa é a dica de ouro para não correr risco de você ser levado por uma cabeça d'água. Sim, dica de ouro, viu, Tenente? Tenente Elton Assunção conversando conosco ao vivo sobre os cuidados, sobretudo nesta época do ano, né, em que as pessoas buscam aí se refrescar com esse calorão, né, férias escolares. Bom, a questão também, Tenente, sobre a profundidade, né, os limites de profundidade e a ingestão de álcool. Muitas pessoas, claro, relaxam, né? Tomam ali a sua bebida alcoólica, a gente espera que seja de forma consciente, moderada, mas muita gente depois que ingere bebida alcoólica, cria uma coragem e pula e faz aquelas travessuras sem ter noção, inclusive, da profundidade. Álcool e diversão em água não combinam, né, Tenente? Aí eu quero entregar outra dica também extremamente importante e um dado que
pode alarmar alguns, mas infelizmente ele é real em Minas Gerais. Para cada 10 mortes por afogamento, 8,8, né, arredondando 9, são homens. E aí vem bater de frente com o que você falou. Por que isso acontece? É porque os homens nadam menos, eles são mais densos, eles vão mais profundo? Não é isso. É porque eles são mais ousados. Eles participam de brincadeiras, de saltar, de locais altos, com risco. Eles querem fazer disputas. Duvido que você chegue ali do outro lado. Eu vou atravessar até lá na ponta da cachoeira. E eles promovem essa disputa e muitas vezes entra o álcool. O álcool, ele muda o nosso sistema de equilíbrio, ele muda a sua capacidade motora e física. Então, provavelmente, se você tem uma capacidade, vamos colocar aí de 100%, com o álcool ele vai caindo e cada vez que você consome mais, ele vai diminuindo até um ponto que você mesmo nem se reconhece, né? Essa questão dos desafios de ingerir álcool e entrar na água, ele não deve acontecer, porque isso propicia afogamentos. Então, Tenente Assunção, como que pode 9 homens, como que pode, né, homens morrerem por afogamento 9 vezes mais que mulheres? Existe essa tendência do desafio, né, masculino, do uso de álcool, de se arriscar mais. Então, muito cuidado. Se bebeu, não invente de entrar no rio, na lagoa, na piscina, não faça isso. E quanto à profundidade, isso serve para todos, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Então, a gente tem que tomar total cuidado, mesmo se você souber nadar. Então, prefira estar sempre monitorado, com mais de uma pessoa ali junto com você, mesmo se você souber nadar, e não se arrisque de ir profundo em locais que você não conhece, e em locais que você conhece, esteja sempre acompanhado para evitar um afogamento. Olha só, Tenente, a nossa ouvinte Simone participando, enviando aqui uma pergunta, primeiro elogiando, né, a corporação e dizendo a nossa corporação merece todas as homenagens possíveis e inimagináveis, né, Simone aqui parabenizando, viu, Tenente? O senhor Simone. Simone, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado pela participação também. Nós temos muito orgulho de servir a população mineira. Aqui, ó, repassando então, Simone, passei aqui o seu elogio. Temos aqui também nosso ouvinte final de telefone 56, deixa eu ver se mandou o nome, é o Marcos. Ei, Marcos, bom dia para você. O Marcos falando sobre essa questão das crianças e os idosos, né? Quais os cuidados necessários ali com os idosos, Tenente? Pergunta aqui do Marcos. Ele que vai, olha que bacana, o Marcos está indo pro litoral, só não falou qual, mas depois nos conte aqui. Indo com a criançada e os avós aqui já bastante idosos, né? Quais os cuidados que ele pode ter ou redobrar a atenção em relação aos idosos também? Tenente, é o Marcos perguntando. Marcos, muito obrigado pela sua pergunta. A questão com os idosos às vezes, a condição física, né? Ou, às vezes, uma condição de desmaio, de tontura, uma possibilidade de cãibra. Então, dependendo do condicionamento físico e como tiver esse idoso, a gente aumenta muito os riscos. Eu já vi pessoas se afogarem em 40 centímetros de água. Por quê? Porque elas caíram, né? Elas tombaram para frente, o rosto entrou na água, o braço simplesmente esticado não conseguia tirar o rosto da água e a pessoa não conseguia se levantar. Então, essa dificuldade de mobilidade, essa condição da possibilidade de ter uma cãibra, desmaios, tonturas, condição de saúde, remédios que tomam, tudo isso pode aumentar a probabilidade de afogamento. Então, é total cuidado. Eu diria que, em algumas situações, os idosos são como as crianças. A gente tem que ter o acompanhamento, tem que estar junto. A gente não precisa deixar de divertir, aproveitar, se refrescar, mas sempre com segurança e entendendo o seu momento ali que você está vivendo. Exatamente, né? Não é necessário deixar de se divertir, né? De curtir a família, mas com responsabilidade. Tenente, só aproveitando o ensejo aqui de o senhor estar conosco ao vivo, rapidamente, o Sérgio, nosso ouvinte do bairro Lua Nova, ele falando sobre a questão da ingestão de bebida alcoólica e o fato de almoçar, ou seja, acabou de fazer ali uma refeição e entra na água, ele está perguntando que risco há em relação a isso. Essa pergunta é muito legal, porque Sérgio, é o que os pais da gente falam desde quando a gente é criança, né? Exatamente. E aí tem algumas pessoas que isso é mito, isso não é. Depois que eu comer, eu posso entrar na piscina. A verdade é que o nosso corpo, ele despende uma quantidade de energia, de sangue, né? Enquanto você se alimenta ali, depois que você se alimenta. Isso para quê? Para você digerir aquele alimento, né?
Então, é a mesma coisa que eu tentar correr com a barriga cheia. Imagina você fazer um esforço nesse momento. Então, não é ideal que as pessoas façam ingestão de alimentação, né? Horário de almoço aí é um horário bem crítico, né? Por volta de meio-dia, as 2 ali. Então, é um horário que até o guarda-vida fica mais atento, porque existe esse risco. E as pessoas pensam, não, isso é mito. Não é. Então, se fez ingestão, alimentou ali, ainda está naquele processo de digestão, não entre na piscina, não entre na lagoa, no rio, na cachoeira, no mar. Aguarde um pouquinho ali e espera passar esse processo. É o famoso nadar de barriga cheia, né, Tenente? Ouvimos muito realmente na época da nossa infância. Tenente, abusando mais um pouquinho aqui do tempo do senhor, o nosso ouvinte, final de telefone 68, é o Carlos. Carlos falando o seguinte: Tenente, meus parabéns e admiração a esta corporação. Ele pergunta sobre caso haja um afogamento, como proceder? Ele pergunta em casos de piscina ou se a pessoa, por exemplo, está numa lagoa. Como proceder? A pessoa está se afogando. O que as pessoas do lado de fora podem fazer com segurança? Pergunta do Carlos, final de telefone 68. Coisa maravilhosa, Carlos, você falar isso. Há algum tempo atrás, nós tivemos uma situação que uma pessoa começou a se afogar numa lagoa. Depois, o pai foi tentar salvar e começaram a se afogar os dois. Depois, o irmão do pai, né, o tio, foi tentar salvar e aí os 3 começaram a afogar e aí os 3 se afogaram. E aí depois aconteceu de fazer a busca dos corpos. Tenente, e aí? Eu vou deixar a pessoa morrer? Eu sou uma pessoa boa, eu não vou dormir com isso depois, porque é essa sensação, né? O que a gente tem de dica para você, se você não é habilitado, não fez treinamento de guarda-vidas, você não sabe fazer o salvamento, não vá e não faça. Eu sei nadar muito bem. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você não precisa deixar afogar, você vai fornecer flutuação. Sabe nadar? Entrega um isopor, uma tampa de isopor. Tem aí? Tem. Uma garrafa vazia, PET, fechada, ela flutua, entrega isso. Eu não tenho nada que é flutuador aqui. Então pega um guarda-sol e entrega para a pessoa puxar e você puxa ela de fora. Não deu, tá longe, pega uma mangueira, enrola ela e joga, a pessoa vai agarrar e puxar aquilo ali. Tem uma corda, lança uma corda. Tem um macarrão, né, aqueles flutuadores de criança, né, que utiliza em aula de natação, entrega o macarrão. Você deve fornecer flutuação ou lançar algo para puxar. Não tente entrar. Por quê? Quando a gente está passando por um estado que vai colocar a nossa vida em risco, a quantidade de força que você desprende para ficar vivo é muito maior. Você fala, é tudo ou nada. Então a pessoa vai te agarrar de uma forma que você não vai conseguir sair dela e vai acabar se afogando. E depois que a gente está batendo perna, tentando nadar com 60, 70, 80 quilos nos forçando para baixo, você se desgasta muito rápido e vai afogar juntamente. Então, é isso aí. Lança algo, forneça flutuação e ligue 193 imediatamente. Muito bem. Sargento J. Mendes mandando um abraço aqui para o senhor e para toda a corporação. Sargento J. Mendes, olha que bacana, né? Tenente Elton Assunção, do Corpo de Bombeiros, falando aqui conosco ao vivo. Tenente, tem uma pergunta aqui que é do João. Ele, na verdade, está perguntando sobre essa questão das estradas, né? Vai de carro com a família toda e a gente está em época de chuva, vamos passar por cidades as quais não conhecemos. Como proceder em caso de chuva forte ou alagamentos no nosso caminho? Olha, essa orientação muito importante, né? A gente está falando aqui sobre lazer em cachoeiras, piscinas, né, praias, mas também essa questão da chuva na estrada ou na cidade que você não conhece, né, Tenente, por gentileza? Recentemente, nós lançamos um vídeo, e aí eu gostaria que você que está ouvindo seguisse lá no @bombeirosmg, no nosso Instagram. Nós estamos também no TikTok, no YouTube e no X. Lá lançamos um vídeo que mostra o procedimento em caso de alagamento ou inundação. Essa pergunta foi pertinente porque viajando você não vai saber onde pode ocorrer inundação ou alagamento. Na sua cidade, normalmente você sabe, né? Se você tem uma percepção de risco, você sabe. Na avenida tal, costuma inundar, alagar quando chove, mas viajando, como eu vou saber isso? Então, se você for surpreendido, tente deslocar o mais rapidamente com seu carro para um local mais alto. Não deu tempo, a água subiu muito rápido, não desça do carro e tente sair.
porque você pode entrar dentro de um bueiro, você pode ser arrastado. Então, a impressão que a gente nada bem, quando tiver uma correnteza, eu sei nadar, não faça isso. Nós mesmos, bombeiros, somos surpreendidos muitas vezes até nos nossos treinamentos que a gente faz, porque a água te leva muito rápido. Então, não saia do carro, mantenha dentro do carro, ligue 193, passe o seu endereço onde você está, que o bombeiro vai chegar para te tirar de lá. Mas a água está subindo muito ainda e eu não tenho o que fazer. A água começou a entrar dentro do carro. Abra seu vidro, suba para cima do teto e comece a sinalizar. Óbvio que esse movimento pode parecer não tão fácil para algumas pessoas com mobilidade reduzida, mas no caso da água estar subindo e entrando ali dentro do seu carro, é isso que deve ser feito. E não se esqueça de ligar 193 rapidamente. Muito bem, dicas preciosas podem ser então conferidas, conforme o Tenente Elton Assunção disse, no @bombeirosmg, nas redes sociais, @bombeirosmg. Tenente Assunção, Tenente, as considerações finais, né? O que o senhor quer acrescentar no que diz respeito a se divertir, a curtir a virada de ano, a dar as boas-vindas a um ano novo com segurança? Primeiramente que venha um ano maravilhoso para nós, né? Nós que temos muito ainda para viver e eu quero que você tenha essa consciência. Eu acho que o mais importante aqui é a conscientização. Tem certas situações que não voltam mais. Então não se coloque numa situação de perda que não tem volta mais. Não se arrisque, eu sei que você é muito bom nadador, eu sei que você se acha muito potente, muito capaz, mas para que se arriscar? Para que sua família ter uma notícia ruim daqui a algum tempo? Então a conscientização passa por uma percepção de risco. As dicas sozinhas não valem de nada, então aumente sua percepção de risco e durante as viagens aí nas estradas também, tenha muito cuidado, né? Se beber, não dirija de forma nenhuma, né? Não é só um copinho, não se arrisque, cuidado com a velocidade e dirija sempre para você e para os outros, com bastante segurança. E nós estamos sempre à disposição. Eu falo que o bombeiro é uma demanda negativa, ninguém quer ligar para a gente, obviamente, porque eles não vão ligar para nos chamar para churrasco, né? Desculpa a brincadeira. Liga para a gente sempre numa situação que está bem arriscada. Então ninguém quer ter que ligar para o número 93. Mas se precisar, liga o 93, que este número salva vidas. Ah, nossos anjos da guarda. Tenente Elton Assunção, Tenente Assunção do Corpo de Bombeiros. Tenente, transmita, por gentileza, a minha admiração, o meu respeito, os meus parabéns, viu, ao senhor e a todos da corporação. Neste ano eu tive uma oportunidade muito especial de estar na Academia de Bombeiros, ali na região da Pampulha, né, no Santa Rosa, na Avenida Santa Rosa, participando de uma palestra até junto ao Marcos Maracanã, né, apresentador do Brasil Urgente Minas aqui do Grupo Band. E os bombeiros sempre ligados, antenados em tudo, até mesmo nessa comunicação com a imprensa. De que forma, né? De que forma a corporação pode contribuir na prestação de contas do serviço público por meio da comunicação, né? Por meio da imprensa. Então, houve esse encontro que os bombeiros realizam, né, todos os anos com profissionais da imprensa, e foi um enorme prazer, foi um momento muito especial na minha vida, não só pessoal, profissional, obviamente, mas que levarei para sempre essa experiência maravilhosa e fico muito feliz de ter contribuído, espero ter contribuído realmente no que diz respeito a essa comunicação, como facilitar a comunicação, né, da imprensa com os bombeiros, já que o maior objetivo é essa prestação de contas, né, a toda a população. Viu, Tenente? Um abraço especial, muita saúde, muitas bênçãos para o senhor, para toda a família, para todas as famílias, né, dos nossos anjos da guarda. Eu agradeço demais. Eu estava lá, né? Eu tive essa oportunidade maravilhosa de receber muito de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E eu vou te dizer, hein? Vocês salvam vidas, porque vocês entregam essas dicas valiosas, vocês chegam até as casas, até as pessoas e fazem um papel maravilhoso, uma extensão do que a gente faz. Então, conte sempre com a gente, nós agradecemos demais, o Corpo de Bombeiros agradece pelo carinho também da população, isso só nos motiva a dedicar cada vez mais, ser mais profissional, estudar cada vez mais e entregar cada vez mais o serviço de segurança e de proteção a cada dia. Muito obrigado, minha continência a você, sabe que eu admiro muito o trabalho de vocês aí e conte sempre com a gente. É isso, e Tenente, o senhor falou de 2 filhas, né? Quais as idades, Tenente?
Em 96. Ah, que maravilha, que bênção, que bom. E olha, atrás do nosso herói, né? Atrás de todo herói tem a família, tem ele a esposa, os filhos, né? Enfim, tem toda uma família por trás, tem toda uma história por trás dos nossos heróis, né, Tenente? Não entra nessa que eu vou me emocionar, não posso. Já estou aqui, eu Elas são emocionada. maravilhosas, graças a Deus por isso. Muito obrigado. Amém, muita saúde, muitas bênçãos. Ah, Tenente Elton Assunção, Tenente Assunção, feliz ano novo, viu? Muitas bênçãos, muita saúde, prosperidades em todos os setores. Estaremos juntos e cada vez mais dando dicas, orientando e, se for necessário, sim, salvando vidas, viu, Tenente? Amém, amém. É isso aí. Um abraço, Obrigado. Felicidades. Um abraço. Até a próxima, Tchau, tchau. Tenente. Tchau, tchau, tchau. Que maravilha, que sensacional, né? Tenente Assunção, muito prestativo, atencioso, né? E eu agradeço aqui em nome de toda a equipe da Band Minas essa parceria ao longo deste ano com a nossa corporação, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e todas as outras, né? Corporações. Pessoal, olha, muito obrigada, viu? E a todas as mensagens, elogios, perguntas que chegaram aqui, estou encantada com a participação de vocês, né? Num baita sábado, aí, último sábado do ano, e os nossos ouvintes participando, parabenizando, mandando perguntas, mensagens. Que maravilha, pessoal. Meu carinho a cada um de vocês.